E se eu te falar que investir 50 por mês mudaria completamente a sua vida? Você acreditaria? Muita gente ia dar risada disso, ia falar para mim que isso não ia mudar absolutamente nada e que investimento é só para quem ganha mais de 10, 20 mil por mês. Mas e se eu te mostrar que mesmo começando com 50 por mês, que poderia ser o dinheiro daquele lanche a mais ali que você resolveu pegar, ou daquela besteira que você resolveu entrar num site e comprar, que você nem precisa, pode fazer toda a diferença. Você não acredita? Então fica nesse vídeo até o final, que além de te explicar, eu vou te mostrar com números e vou te provar como esse 50 por mês pode fazer toda a diferença, mesmo começando com esse pouquinho. Já se inscreve no canal, batendo aqui no sininho para eu não deixar você desistir. A maioria das pessoas deixam de começar a investir não por preguiça, nem por nada disso, mas porque elas acham que o pouco que ela pode começar não vai servir de nada, não vai mudar absolutamente nada na vida delas. Só que o pouco no jogo do longo prazo é a semente do muito. Se você não planeja hoje, depois não adianta reclamar que a árvore não cresceu lá na frente. E que árvore que é essa? A árvore que vai te dar dinheiro. Existe uma ideia muito perigosa que trava muita gente, tanto quem está aí no Brasil quanto quem está aqui nos Estados Unidos, que é o pensamento de quando eu tiver mais dinheiro, aí sim eu começo a investir. Só que esse quando é uma miragem. Quase ninguém percebe que o mais importante não é o quanto você vai investir, e sim o quanto tempo você vai permanecer investindo. É o hábito que você vai criar no seu cérebro sobre a prática de investir. Se você não conseguir gerenciar nem esses 50 por mês hoje, quem garante que você vai saber gerenciar os 50 mil lá na frente? Hoje eu vou te mostrar a matemática e a psicologia por trás dos investimentos. Hoje eu vou te mostrar como você também pode ser um acumulador de patrimônio. Imagina isso comigo. Não vamos falar nem de forma matemática complicada, mirabolante, nem nada disso. Vamos falar de forma clara. Vamos falar da vida real. Então você começa com 50 por mês, e não importa se são 50 reais, 50 dólares, 50 euros, isso não importa. Vamos aqui trabalhar com o valor para você começar de 50 por mês. Você vai fazer isso por 2 anos, que é o que a gente chama de período de treinamento. Então, durante 2 anos, você vai investir 50 por mês. E aí, claro, depois que 2 anos se passaram, a sua renda melhorou. E aí você também consegue melhorar o aporte mensal que você vai fazer, passando de 50 por mês para 100 por mês. E aí você vai ficar do 3º ao 5º ano investindo 100 por mês. E claro, eu acredito que isso vai acontecer. Depois de 5 anos, você teve ou uma promoção, ou um aumento, ou um bônus, e aí você consegue passar a investir 250 por mês. Isso do 5º ano até o 10º ano. Então a gente começou com 50, passou para 100 e agora 250 por mês. E aí, depois de 10 anos, sua carreira evoluiu mais ainda, você está mais consciente sobre investimento e aí os seus aportes passam a ser de 500 por mês. Então você vai ficar do 10º ano ao 15º ano investindo 500 por mês. E aí depois disso você vai começar a enxergar o quanto aquele valor ali na sua conta de investimentos começou a crescer, começou a subir. E isso vai te dar mais garra, mais vontade, mais força de investir ainda mais, acompanhando também a sua carreira, a sua trajetória, com que passar dos anos você também vai ganhando mais. E aí a gente vai aumentar esse aporte de 500 por mês para 1.000 por mês. E a gente vai manter ele assim, do 15º ano até o 35º ano. E aí você percebeu o padrão? Você começou com pouco e foi evoluindo passo a passo. E olha só a importância de você já ter começado. Você começou com o que era possível. E o erro do investidor é achar que não deve começar com 50. Deve só começar quando ele puder investir os 1.000 por mês.
só que aí ele nunca começa. E o tempo vai passando e ele nunca começou a investir. O erro de muita gente é sempre esperar o momento ideal para começar. Eu só vou começar quando a bolsa estiver muito baixa, ou quando o dólar despencar, ou quando os juros estiverem muito alto, ou quando eu ganhar um aumento, ou quando eu for promovido, e nunca começa. Só que a vida não vai te avisar quando você vai estar pronto. Quando você fica esperando as estrelas se alinharem para começar, o tempo já passou. E no mundo dos investimentos, o tempo é o seu maior ativo. Então você investindo 50 hoje equivale a você começar a investir muito mais lá na frente, como eu já expliquei para vocês em vídeo anterior aqui no canal, inclusive. Olha só esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui com números reais, que é de assustar, é de ficar de boca aberta. Olha só o que acontece. Se você começar com essa escadinha de 50 por mês e depois aumentando esses aportes até 1.000, olha só o que vai acontecer. Nos primeiros 2 anos que você começou a juntar ali aqueles 50 por mês, e aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com juros real de 8%. O que é isso, Gabe? Quando eu falo juros real, é porque a gente está colocando uns juros para depois ainda você levar em conta a inflação para carregar o poder de compra desse dinheiro. E mesmo você começando com esses 50 por mês e escalonando até 1.000, em 35 anos você chega ali bem pertinho do 1 milhão. Acompanha comigo que eu vou mostrar para vocês passo a passo como isso vai acontecer. Mas essa questão de juros real eu vou deixar para explicar para vocês em mais detalhes num próximo vídeo. Agora olha só que loucura nesse caminho de investimento. Dos aportes que você fez, então dinheiro seu, do seu trabalho, que você aportou, que você investiu, foram colocados apenas 289 mil. Olha só, um pouquinho mais de 289 mil de dinheiro do seu bolso. Mas Gabe, você não falou que a gente ia chegar quase no 1 milhão? Isso mesmo, pessoal, porque a diferença, mais ou menos 677 mil, foram os juros que te pagaram. Foi essa renda passiva que te pagou. Foi o dinheiro trabalhando para você que te pagou isso. Por isso que a gente conseguiu chegar em ali aproximadamente 967 mil. E você, do seu trabalho, do seu suor, só teve que contribuir com 289 mil. Olha só que conta maravilhosa de saber. E aí isso que faz a diferença em você ter o conhecimento e entender como funciona investimento, juros, longo prazo e o efeito bola de neve. Você entende agora quando eu te falo a importância de começar com 50 por mês? Porque não é pelos 50 que você vai investir ou até mesmo pelos 1.000 por mês que você vai investir. Não é nada disso. É pelos mais de 677 que vão vir para você só pelo rendimento do seu capital investido. Essa que é a beleza de toda essa magia dos juros compostos. Agora pensa comigo, por que você acha que esses 50 por mês acabam sendo um valor bem pequeno? Provavelmente porque quando você olha no saldo da sua conta, só aquele dinheirinho se acumulando pouco a pouco, parece realmente que não vai fazer diferença nenhuma. Mas com certeza vai fazer, porque isso tem um efeito psicológico em você também. Você ainda não está olhando o que isso vai se transformar lá na frente. Quem investe 50 por mês, faça chuva, faça sol, não importa, e continua investindo, cria uma mente de investidor. Se transforma no tipo de pessoa que realmente investe. Você praticamente muda a sua identidade, você se transforma de uma pessoa consumidora em uma pessoa acumuladora de patrimônio e, claro, sempre pensando no seu conforto lá na frente. Quando você começa a ver os primeiros juros caindo na sua conta ou os primeiros pagamentos de dividendo caindo na sua conta, aquilo começa a te dar mais força, mais garra, é como se tivesse mais fôlego para você continuar aportando, investindo, mês a mês, sem desistir. Aquilo é como se fosse te alimentando, te dando mais vontade de continuar. E aí, claro, isso também te dá mais
vontade, mais garra de aumentar os seus aportes. Quando você começa a ver o resultado acontecer, isso começa a te dar mais vontade de aumentar os seus aportes, também de buscar mais conhecimento, de se aprimorar no assunto, aperfeiçoar e não parar de investir. Você começa a sentir na prática o que até então, na teoria, ficava um pouco complicado de entender. Imagina só isso acontecendo por 35 anos. Não é que você teve um mês de sorte, nem nada disso, mas foi o passo a passo para você chegar lá. É sobre consistência, é sobre começar com 50, aumentar para 100, aumentar para 250 e aí cada vez mais aumentando o seu aporte até você conseguir chegar no seu objetivo final. Sem pressa e sem parar, porque quem começa pequeno hoje vai chegar gigante lá na frente, mas quem nem começar não vai chegar a lugar algum. O importante é você lembrar que a escada tá aí e o primeiro degrau custa só 50 de aporte por mês. Você vai subir esse primeiro degrau e começar a escalada dos seus investimentos ou você vai ficar aí parado? Se esse vídeo fez algum sentido para você, já deixa o like aqui. Vamos tentar bater a meta de 50 likes nesse vídeo, porque aqui a gente fala de dinheiro de uma forma simples e sem promessa mirabolante, sem fazer milagre, sem dar cambalhota. Aproveita e já me conta aqui nos comentários o quanto você consegue começar hoje. Eu leio e respondo todos os comentários. Até o próximo vídeo.